17 de janeiro de 89. Os sofrimentos na Terra, meu filho, são os mais diversos possíveis. A vida está organizada por Deus de um modo que, depois do pecado original, ela funciona como oficina de lapidação de pedras. Imagine uma oficina enorme de lapidação de pedras. Então tem pedras de todo tamanho, de todo formato, de toda espécie de resistência, de toda espécie de consistência. E por causa disso também tem aparelhos, instrumentos, etc., que servem para cada pedra, em cada circunstância, etc. Assim também são as nossas almas. Em princípio, nossas almas são de pedra. Mesmo quando parecem almas muito moles, almas muito sem energia, quando se trata de um certo ponto interior, o homem é uma fera. O mais preguiçoso, o mais mondrongo, o mais nulo dos homens, ele é nulo enquanto não se toca num ponto que ele considera fundamental. Não quero nem pouco dizer que seja fundamental, mas ele considera fundamental. Quando toca ali, ele vira uma fera. Em geral, é um ponto de apego e apego ruim. E esse apego ruim é uma coisa que precisa lapidar. E então a providência permite que aconteçam coisas, às vezes manda acontecer coisas que pedem a pessoa sacrifício daquilo. E a pessoa tem que sacrificar-se naquele ponto. Que pontos são? São as coisas mais variadas, são coisas internas, interiores, são coisas exteriores. Isso varia, por assim dizer, ao infinito. Por exemplo, será vaidoso em extremo. E ele não pode consentir na ideia de que alguém seja mais do que ele. Em qualquer terreno, em qualquer ambiente onde está, conforme forem as capacidades dele, ele procura ser o primeiro. Então é o primeiro, por exemplo, porque procura ser o mais informado. Então sabe coisas que é um colosso. O outro procura ser o mais engraçado, conhece piadas e faz todo mundo rir. O outro procura ser o mais gentil. O outro procura ser o mais sério, o mais imponente. O outro mais inteligente, o mais sábio. O que quiserem. Numa roda de gatunos, um procura ser mais gatuno que os outros, para os outros acharem bonito. Mas até lá chega. Bom, então a providência permite que aquilo seja lapidado com sofrimentos. De que maneira o sofrimento lapida isso? A alma, vamos supor, dois dispostos. Uma alma boa, quer dizer que está em estado de graça, e uma alma má, que vive habitualmente no estado de graça. Isso fora do estado de graça. Na alma boa, na qual é presente o seguinte: diz, não, eu estou disposto a fazer tal coisa, tal, por amor de Deus, vou fazer tal outra. Aparece uma circunstância em que ele se julga um colosso para satisfazer a necessidade de apostolado, vai ser obrigado a não sobressair naquele ponto. Vamos ver, um homem se julga letradíssimo. De repente recebe uma carta do superior geral da congregação dele, dizendo o seguinte: comunica a vossa reverência que no último capítulo vossa reverência foi mandado para ser bedel no grupo escolar das Ilhas Fiji, onde nossa congregação tem uma casa. Eu estava esperando ser provincial. Mais ainda, ele nas vésperas, ele passou por uma sala e ele viu um religioso que não gostava dele dizer: olha, eu já posso lhes anunciar que o capítulo vai transferir o padre tal, ou o irmão tal, para as Ilhas Fiji. Então ele está vendo ali o dedo daquele que não gostava dele. Mas ele fez voto de obediência. E então, ele tem que ver naquela permissão que a providência deu que acontecesse aquilo, um desígnio da providência para ele, pelo qual ele tem que lapidar o orgulho dele,
sendo Bedel nas ilhas Fiji. Ele sabe que em toda a congregação, no primeiro do ano, ou nos primeiros dias do ano, se distribui um boletim com as novas nomeações. Então, ele foi, até aquele momento, professor na Universidade de Louvain, no Angélico de Roma, na Gregoriana de Roma, ou qualquer coisa. Depois ele fingiu. Em toda essa congregação pergunta: o que é que aconteceu para esse homem para ele fingir? O que é que ele fez? Fulano, por que o senhor vai para ele fingir? Porque me mandaram nossos superiores. No dia seguinte, ele é visto na biblioteca, procurando livros sobre ensino primário, porque há tanto tempo que foi o ensino primário dele que ele já não sabe como é, e para o ensino primário entre selvagens, para poder lecionar os índios da Ilha Fiji. E vai lá, se dedica, etc, 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 na paz da alma dele. O esmeril que foi posto em cima do brilhante. Eu conheço um caso de uma religiosa que já morreu. E morreu há bastante tempo. E ela fez para a congregação dela uma fundação de uma importância extraordinária. Mas tudo parecia exigir que ela continuasse mais alguns anos na direção desse estabelecimento que ela fundou para encaminhar para o direito. E para isso ela tinha dotes excepcionais. Ela me contou que ela recebia, era um dos ofícios dela, ela recebia as cartas da provincial dela para a superiora geral. Recebia aberta para ela fechar o envelope. Porque ela fechava os envelopes todos da correspondência importante. E que era uma carta aérea, e naquele tempo, não sei se ainda é assim, os envelopes do papel aéreo eram um pouquinho transparentes. E ela não leu a carta. Eu acho que cometeria pecado mortal se isso. Ela molhou aquilo direitinho, mas na hora de deixar de fazer uma certa pressão para a cola dele bem, ela viu, através do papel, na parte transparente, o seguinte: já que a Madre Tal vai sair de São Paulo, pá, a obra vai cair por terra. Vai haver isto, vai haver aquilo, vai haver aquilo outro, etc, etc. De fato, ela foi mandada para uma cidade secundária na França, onde se apresentou a superior, e a professora disse: amada, a senhora estava nos fazendo falta aqui. Nós estamos precisando de uma irmã muito simples, muito modesta, e que lavasse as panelas. Foi lavar as panelas. Eu a vi anos depois disso. Ela estava... A gente viu que ela tinha levado um baque medonho. Mas tinha se reconstituído e ser mandada para o Rio Grande do Sul. Para fundar outra coisa como ela tinha fundado em São Paulo. Para provavelmente depois ser mandada para lavar panela em outro lugar. Esmeril. Mas os outros sofrimentos são diferentes. Nossa Senhora manda, por exemplo, uma consolação enorme. A pessoa pensa que está no céu, na terra. Reza, o tempo passa depressa. Abre um manualzinho de oração qualquer. Oh, meu Jesus, as palavras parecem falar. Meu Jesus, Jesus é meu. Eu sou de Jesus, que coisa maravilhosa. É mesmo. Pode dar ocasião, e é bonito que dê ocasião, mas grandes reflexões, grandes considerações. Depois, exclamação de alegria quando veio o nosso ó Salvador. Minha alma inteira vos diz, em 3 palavras, meu Jesus. Bem, um dia, a pessoa amanhece, vai correndo para a capela para poder rezar um pouquinho antes da comunhão, porque
árido. Não tem nada. Comunga na aridez, ação de graças na aridez, retira-se na aridez. Impressão, estou decadente. Um demônio. Está claro? Eu há tempo estava dizendo para você, você estava decadente. Você resistiu ao que eu dizia, dizendo porque era eu que estava dizendo. Era eu, mas dizia para o seu bem. E agora veja, você está decaindo. Mas, meu Deus, eu procuro no que é que eu estou decaindo, eu não estou. Como é que é isso? Ó Deus, já tá. Bem, anos de aridez. Esmeril. E é uma doença longa, aborrecida, que faz sofrer, que humilia, etc, etc. Doença não passa. São as coisas mais variadas que pode haver. O senhor já ouviu falar do padre Royce? É um padre que era jesuíta aqui do Rio Grande do Sul. E era jesuíta alemão. Ele foi educado no Brasil, veio menino para o Brasil, mas ele é alemão. A cara mais simpática que uma pessoa possa ter. Mas vê-se na cara simpática dele um homem de alta sese, de princípios muito firmes e reto. Posto no colégio do Jesus contemporâneo, meninos de 19, praticamente os senhores não cansaram, mas são homens que hoje devem estar com 50 ou 60 anos. Bem, esses padres, esses meninos, pintavam caneco. O padre disciplinava. Os meninos reclamavam, o diretor do colégio dava razão aos meninos. Padre Royce, a gente não apanha moscas com vinagre, mas com mel. O Senhor quer atrair esses meninos para Nosso Senhor, seja a imagem da doçura de Nosso Senhor. Então não aperte. Não insista nas coisas que são duras. Seja perdeu isso, eu não posso. É contra a minha consciência, porque a doutrina católica manda outra coisa. O senhor não compreende, os tempos mudaram. Mas o Pai Superior mudou a doutrina. Insolente. Querendo discutir com o seu superior. Bem, o senhor não serve para esse cargo, vai para outro lugar. O senhor vai ser capelão das irmãzinhas de não sei o quê, que tem convento para aqui próximo. Vai lá, repete a cena com as irmãzinhas. Porque por toda parte se encontra esse espírito. Ele acabou inteiramente inútil, em plena fase de produção, trancado no seu quarto, recebendo continuamente as mais admiráveis visões de Nosso Senhor e Nosso Senhor, a respeito das quais o superior lhe deu ordem de registrar todas e não contar nem como eram. Visões extensas. Passava horas escrevendo, fechava o caderno e dormia no dia. Assim ele recebe mais ou menos até a morte dele e arrastou a vida. Hoje está com um processo de canonização infantável. Mas ele não sabia. Bem, mas doutor Plínio, então o quadro da vida religiosa é tétrico. Eu digo mais tétrico do que ele é só o quadro da vida não religiosa. Por quê? Os filhos das trevas que andam trotando por aí. Olha, meu filho, se pudesse abrir esse vídeo, puder deixar um pouquinho. Os filhos das trevas que andam trotando por aí são exílios nisso. Em esconder o que sofrem. Mas o que no mundo se sofre é uma coisa medonha. Mas medonha.
na minha condição de leigo, eu passei a vida inteira, não dentro do mundo, mas a dois passos, olhando como o senhor está vendo. Olhando e vendo como são as coisas. Mas são coisas inenarráveis. É assim. É assim. A vida de todo mundo é essa. Essa é a vida quando a gente quer olhar de frente. Não sei, meu filho, está trágico o que eu estou dizendo. Mas a vida só tem uma beleza. É quando a gente enfrenta essas coisas como um herói cheio de fé. Não aguento. Seja o que for, eu aguento. E vou. Eu li outro dia uma palavra de São Gregório Magno. Não, aquele de Santo Ambrósio, que trabalhou na Conversão de Santo Agostinho, Santo Ambrósio, citada num discurso de João 23. Ibe paciência, ibe letícia. Onde está a paciência? Mas a paciência, em latim, não é essa paciência não fica bravo quando os outros aborrecem, é outra coisa. É a coragem de sofrer a paciência. Isso é que quer dizer. Onde há coragem de sofrer, ali está a alegria. Querem pegar os felizes? Não peguem os felizes dessa terra, não escolham entre os que não sofrem, porque estão no véspera do sofrimento. Procurem uma outra coisa, procurem naqueles que enfrentam o sofrimento com força. Ainda são os que sofrem menos. Isso era a resposta. Tinha mais algo a responder nas suas perguntas? Isto. A coroa de espinhos é o fato de nós sofrermos, e não sofrermos só por razões individuais, porque deu uma doença, porque mas sofrermos por amor à Santa Igreja Católica Apostólica Romana, pela causa da civilização cristã. Quer dizer, nós poderíamos nos subtrair a esse sofrimento. Sair de dentro desse sofrimento como uma ovelha sai de dentro de um carrascal de espinhos. E andar pela estrada. Mas não saímos porque nós queremos lutar por ela, ainda que seja na dor, e até com preferência na dor. E é isso que nós devemos fazer. Não é verdade? Sim, senhor. Então aqui está.